Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou Ricardo, sou médico veterinário. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre as religiões. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no nosso grupo de estudo, em homenagem ao Albert Einstein. Então, um homem que foi muito significativo, que ele tinha tudo na vida. Ele era músico, ele era filósofo, ele era pastor e teólogo, e ele deixou tudo para estudar medicina e ajudar o povo da África. O primeiro hospital que ele fez foi num galinheiro, e ele atendia os humanos e os animais da mesma maneira. Então a gente homenageia ele sempre, porque ele é um exemplo para nós, para que a gente possa estar sempre procurando servir o próximo e não se conformar, e ficar estável e confortável nas nossas vidinhas simples. Então hoje nós vamos estar falando, aqui a gente tem o nosso endereço, quem quiser conhecer, o WhatsApp, tem também os vídeos, então ficam todos convidados a conhecer. Então hoje nós vamos falar sobre as religiões. Então eu pergunto para vocês, o que todo mundo fala da Terra? Que é o mundo do quê? Provas e expiações. O mundo de provas e expiações. Então a Terra, na verdade, o que ela é? Ela é uma mistura de presídio com hospício e com hospital. Então você já viu que tudo que tem de encrenca acaba vindo para a Terra. Então, desde o começo do mundo, aqui na Terra, vieram muitas e muitos povos, de outros planetas e de outras regiões, exilados aqui para a Terra, justamente para cumprirem provas, cumprir expiações, para se resgatarem das suas dívidas, para poderem voltar para os seus mundos. A gente vê aquele livro Exilados de Capela, depois tem vários outros livros, confirmando essas ideias. Então aqui na Terra, o que acontece? Vieram muitos e muitos povos que vieram justamente como se fosse um presídio. Então eles vieram tanto para cumprir a sua pena aqui na Terra, cumprir a sua expiação, quanto também para ajudar o povo que tinha aqui, que era originário aqui da Terra, para evoluir. Então isso é uma coisa que é constante no universo. Então muitas vezes aquele ser que abusa da sua liberdade, abusa do seu livre-arbítrio, abusa do seu planeta, do seu lugar onde vive, ele é exilado num outro planeta inferior para justamente levar aquele planeta numa evolução, porque ele tem mais conhecimento, então geralmente ele acaba virando um líder, acaba virando um intermediário entre os espíritos e acaba fazendo aquele lugar evoluir, e ele acaba espiando dando valor para aquelas coisas que ele acabou cometendo de errado. Então isso é muito comum. Então da onde começa a religião? Da onde se inicia a religião? Então a religião em si, ela começa justamente disso. Ela começa desses povos que vêm exilados e muitas vezes, junto com esse povo exilado que tinha que cumprir as suas penas, as suas dívidas, que tinha que se reequilibrar para poder voltar ao seu planeta, vinham também hordas de espíritos que eram responsáveis para tomar conta desses que estavam exilados. Então eram espíritos que vinham já de uma ordem mais elevada, do mesmo planeta, mas de uma ordem mais elevada, e que ficavam na psicosfera da Terra, auxiliando aqueles que tinham que passar suas dívidas, pagar suas dívidas e passar suas penitências, e auxiliando aqueles povos que estavam ali a conseguirem cumprir a sua dívida, a sua função. Então, o que acontecia? As primeiras religiões, elas vêm justamente disso, dessa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, ela vem dessa capacidade do homem de interagir com os espíritos e com as entidades e com os seres, que são do mundo espiritual. Então, no começo do mundo, a relação do homem com os espíritos era muito mais clara, era muito mais direta. Então se conseguia ver os ancestrais, então você conseguia aprender com o seu avô, aprender com sua avó, aprender com os seus ancestrais que estavam desencarnados. Não tinha uma separação tão drástica entre o mundo físico e o mundo espiritual. Você podia invocar
um antepassado e conversar com ele. Se você queria conversar com um ser de uma hierarquia maior, você ia num ponto, né, de força daquele ser. Então, por exemplo, você ia numa cachoeira, invocava o espírito da natureza da cachoeira. E aí conversava com aquele espírito sobre aquilo que você queria saber em relação àquelas águas, como lidar com a natureza. Né? Então, tudo era mais ou menos dessa maneira. Então você conseguia ter uma relação com o mundo espiritual muito grande. Aqui a gente tem muitos comentários do livro que é Umbanda Protossíntese Cósmica. E ela conta com muitos detalhes, desde as raças, quais que foram as primeiras que vieram, quem que cuidava dessas raças, né, como que se lidava essa relação do homem mesmo, né, com esses espíritos. Então aqui a gente vê muita relação do homem da Terra mesmo, né, que é aquele que era nascido e desenvolvido aqui, que era do próprio planeta Terra, lidando com seres de outros planetas, com entidades que vinham daqueles povos que vinham exilados, né? E aqueles povos exilados vinham trazendo sempre a evolução e a cultura. Então a gente vê esses povos exilados ensinando o homem a fazer o fogo, ensinando o homem a construir abrigos, né? Então ele ia sempre direcionando a evolução do homem, muitas vezes pela intuição, mas a maioria das vezes através do contato direto mesmo, de visão e de mediunidade. Né? Então, esse é o começo da nossa relação com a religião. Então, sempre ele vai tutelando o homem de uma maneira a fazer com que ele vá ganhando uma evolução. Então, muitos povos de outros planetas vieram para a Terra